Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para louvar o Senhor e compartilhar um pouco da sua palavra hoje, retornando ao estudo da epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Mas antes, vamos louvar o Senhor com esse belo cântico, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em tempos tão difíceis que nós vivemos, a certeza de que Jesus um dia virá nos buscar para estarmos definitivamente junto com Ele é a razão de nós ainda continuarmos esperançosos e lutando em meio a tantas dificuldades. Tu és a minha luz, a minha salvação, e em ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. A minha luz, a minha salvação, é ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Bem, querido, o assunto hoje é um tanto delicado, muito delicado, porque trata-se de conceitos em que há divergências, né, no meio denominacional. E logo de início quero dizer que eu não estou aqui para descredibilizar ninguém, não estou aqui para dizer que ninguém está errado, mas estou aqui apenas para falar aquilo que a Bíblia nos diz. Antes de qualquer coisa, quero deixar isso claro. E nós vamos trabalhar de acordo com o texto, porque o texto é quem determina. Não é o que eu sei, não é a minha inteligência, até porque eu não tenho essa inteligência, mas é o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Portanto, sem perda de tempo, vamos à leitura. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou lendo e vou comentando à medida em que os versículos pedirem melhores explicações, tá certo? Então vamos em frente. 1 Coríntios capítulo 14 tem como título o seguinte: o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Já começa quente, né? Só no título. Mas vamos ver o que o texto nos diz. Segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falassem em línguas, mas muito mais que profetizasses. Quem profetiza é maior do que o que fala em língua ou em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Ora, queridos, vamos dar uma pausa aqui nesse versículo 5 e vamos procurar aqui estreitar aqui nosso conhecimento em relação ao que está escrito, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo através dessas palavras. Percebais que no capítulo anterior nós falamos o quê? Nos capítulos anteriores, o 12 e o 13. O 12, Paulo fala dos dons espirituais, evidenciando a sua importância, para que é importante, né? Para o crescimento da igreja, para o trabalho da igreja. E ele então nos aconselha a buscar esses dons no Senhor. E no 13 ele diz que entre todos os dons que nós recebemos do Senhor para o trabalho da sua igreja, o mais eficiente de todos é o amor. Então ele diz: procurai com todos eles os melhores dons, porém eu vos mostrarei um caminho muito superior. Aí fala do amor. E chegando aqui no 14, ele continua dando ênfase, ó: segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, isto é, não despreze os dons espirituais, porque eles são essenciais para a execução da obra da igreja aqui na terra. E ele então diz no 2, pois ou melhor, completando ainda o 1, mas principalmente, né, seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu sei que eu tenho falado bastante nesse assunto sobre profecia, né, nos últimos estudos. Mas se faz necessário uma outra explicação aqui, mais uma vez, já que trata-se de um dom que o apóstolo Paulo aqui dá um destaque, né? Diz que ele é muito importante na obra do Senhor. Mas esse dom de profecia, ele tem como objetivo especificamente
transmitir a mensagem de Deus para os ouvintes, isto é, para o povo, tá certo? E como eu já disse antes, a profecia ela tem que transmitir a mensagem do Senhor de maneira clara, eficiente, compreensiva, para que o povo que vai ouvir possa ouvir, entender e ser edificado ou ser transformado. E ela tem 3 características, que é de consolo, que é de confronto, de correção e de revelação. Nem sempre virá acompanhada das 3. Depende do momento, tá certo? Agora, quando é que nós usamos esse dom? Quando nós lemos um texto e temos em nós o dom dado por Deus, não vou dizer que somos capazes, porque isso não vem de nós. Quando recebemos de Deus a capacidade de explanar esse texto para as pessoas, de maneira que as pessoas sejam tocadas por Deus, possam ouvir a voz de Deus e não a voz de um homem. Quando nós somos capazes de, recebemos de Deus a capacidade de tirar de um versículo, às vezes de uma frase, uma mensagem que dura aí por até mais de meia hora, 1 hora, depende muito do momento, e depende de como Deus queira lhe usar. E sempre que a gente volta naquele texto, a gente tira mensagens diferentes sem fugir da realidade do foco, sem fugir do perfil do texto. Isso é maravilhoso. Então isso nos mostra o que é o dom da profecia. É aquele que recebe o dom de transmitir a mensagem de Deus às pessoas. Não de querer adivinhar a vida das pessoas, o futuro das pessoas. Mesmo que na profecia esteja incluso a capacidade de falar das coisas ocultas, de revelar, não se aplica ao que muitos querem hoje adotar como profecias. Eis que o Senhor está me dizendo que você tal, papapá, aquela coisa toda, o Senhor me revelou isso. Queridos, eu não estou aqui dizendo que Deus não use alguém no momento, nesse contexto, para dar uma palavra. Deus pode fazer isso sim e faz às vezes. O que eu estou querendo dizer é que esse perfil de profecia, na visão do Antigo Testamento, que Deus levantava especificamente para essa missão, como o povo quer hoje trazer, quer hoje executar no Novo Testamento, não existe mais. E aí eu tenho que repetir as palavras de Jesus lá em Lucas 16:16. Ele diz que os profetas duraram até João. Depois disso veio o reino de Deus, na pessoa de Jesus. Então tudo que estava oculto aos nossos olhos, em relação ao que Deus queria que nós soubéssemos, e que Deus queria nos corrigir ou queria nos consolar, tudo está aqui nas Escrituras. Não há nada aqui que não possa suprir a minha e a sua necessidade, seja ela quais forem. Se você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Então as profecias, elas estão perfeitamente escritas aqui. Deus pode usar, fora isso, pode. Repito, não estou dizendo que Deus não use pessoas, mas não como as pessoas estão aí querendo destacar, eu tenho dom de revelação, eu tenho dom de profecia. E é complicado, eu não quero muito entrar nesse mérito, mas vamos entender profecia dentro desse aspecto, de transmitir a mensagem de Deus para edificação e não para confusão. Guarde isso, guarde isso. Então o versículo que segue 3 diante diz, mas quem profetiza, vou voltar ao 2, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala em mistério. Olha a diferença entre falar algo legível e falar algo não legível. Quem fala em língua não está edificando ninguém, diz o apóstolo Paulo, mas edifica a si mesmo. Logo há aí uma espécie aí de um egoísmo, né? Claramente. E o 3 diz, mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha aqui, a profecia. Entendeu? Exorta, consola, só faltou aqui a revelação, mas Paulo vai dizer lá na frente. Vamos chegar lá se der tempo.
Mas, queridos, preste atenção. O dom de língua que a Bíblia fala aqui, estudando todo o contexto direitinho, abordando aí a cada ponto, onde ocorreu as manifestações, né, de língua, lá em Atos 2, Pentecoste, Atos 10, Pedro na casa de Cornélio, e Atos 19, Paulo se encontrando com alguns crentes seguidores de João Batista. Então, todos esses momentos foram para marcar momentos e passar devidas informações seguras de que quem estava operando ali era o Espírito Santo e não coisa de homem. Pentecoste, tinha gente de todas as nações ali e todos ouviram falar na sua língua. Trata-se de o quê? De idioma, certo? Mas eles não falaram no idioma de cada um, eles falaram uma língua específica dada por Deus e ela foi possível ser ouvida cada qual no seu idioma natural. Isso foi fantástico. Obra puramente de Deus. Cornélio, na casa de Cornélio, todos que estavam ali ao ouvirem Pedro falar das coisas de Deus, receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas assim como no Pentecoste. E logo Pedro entendeu que o mesmo Espírito que baixou sobre eles, que veio sobre eles lá no Pentecoste, era o mesmo que estava agora vindo sobre pessoas gentias. Que de acordo com a lei, não era permitido anunciar o Evangelho para eles, nem na casa deles, muito menos anunciar o Evangelho. Então Pedro entende que Deus estava quebrando as barreiras culturais e o Evangelho seria anunciado para todos. Foi para isso que aconteceu ali a manifestação de língua. Mais tarde, no capítulo 11 de Atos, quando Pedro volta para a igreja de Jerusalém, ele é interrogado. Por que você foi entrar na casa de um gentio? Porque não é permitido, se tornou impuro. Então Pedro usa esse fenômeno que aconteceu, né, essa manifestação do Espírito Santo para se defender. Poderia eu me recusar a compartilhar, a levar as águas àqueles a quem o Senhor também me concedeu o dom do Espírito Santo? Então, diante dessa palavra, eles cessaram, deixaram Pedro em paz e entenderam que o Evangelho deveria ser anunciado a todas as nações, não somente por meio do povo judeu. E no capítulo 19, Paulo com os discípulos de João Batista. Esses irmãos, cerca de 12 homens, a Bíblia diz, eles não tinham tido contato com Jesus, nem com ninguém do Evangelho. Foram discípulos que seguiram João, certamente se dispersaram antes de Jesus começar o seu ministério, e quando eles encontraram com Pedro, eles ficaram abismados, com Paulo ficaram abismados. Paulo falou do Espírito Santo, ele falou, que isso? Nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Estavam totalmente desinformados. Então Paulo diz, vocês foram batizados em nome de quem? Fomos batizados no batismo de João. Então Paulo passa para eles agora o verdadeiro, não que o batismo de João fosse falso, mas o verdadeiro batismo que identifica a pessoa como filho de Deus, recebendo o Espírito Santo. Paulo os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô pastor, você quer dizer que através do batismo, esse batismo que a gente usa essas expressões, você recebe o Espírito Santo? Não. Espírito Santo, Jesus deixa claro lá em João capítulo 3 com Nicodemo que se você não nascer de novo, você não tem parte com o reino de Deus. Isto é, nascer do Espírito, como ele mesmo diz, que não nasce do Espírito não verá o reino de Deus. Novo nascimento tem que acontecer para que o Espírito Santo também habite em nós. Então, se não houve novo nascimento, você pode estar com 100 anos, com 30 anos de igreja, você não tem vida em Deus. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo, mas não falo em língua. Quem disse para você que falar em língua é sinal que você tem o Espírito Santo ou não? Algumas pessoas dizem, não importa, o que a Bíblia diz. Eu vou seguir em frente, porque senão a gente não vai abordar muito do texto, o texto é muito longo. Mas preste atenção aí o que o texto vai dizer. Olha, o que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Vamos entender isso, querido. O que nós fizermos dentro de uma igreja é para edificação, para santificação, para
o crescimento da igreja e não para nos vangloriarmos. Porque o que dá a entender, infelizmente hoje no meio de muitas igrejas, que alguns irmãos querem falar em língua simplesmente para mostrar que tem poder. Para mostrar que estão cheios do Espírito Santo. Porque se não falar, os outros vão dizer que você não tem o Espírito Santo. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Isso é falta de conhecer corretamente os textos bíblicos. Precisamos voltar mais para a Bíblia e não fazer conclusões precipitadas ou baseadas em comentário de pessoas que também não souberam interpretar corretamente o texto. Tomemos nossos devidos cuidados. Quem fala em língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza, isto é, quem transmite a mensagem de maneira legível, compreensível, edifica a todos que ouvem. É exatamente isso que Deus quer que a gente faça dentro de uma igreja. Gostaria que todos vós falassem em língua, mas muito mais que profetizasses. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que interprete, para que haja edificação. Se você tem tanta vontade de falar em língua, peça a Deus também que dê o dom de interpretar, assim como diz o apóstolo. Porque se você não tiver o dom de interpretar, então, como ele vai dizer lá na frente, cala-te, fica calado. Porque se tu for falar em língua numa igreja que não entende o que você vai falar, vai criar confusão. E Deus não é Deus de confusão. Bota isso na sua cabeça, querido. Leia esse texto todo que você vai entender o que eu estou dizendo. Porque talvez eu não consiga ler ele todo para você. A questão aqui de Paulo dizer que é maior, não é para que quem não fala em língua e prega a palavra queira pisar em cima de quem fala em língua, não. Não é nada disso, não. Porque ninguém é mais do que ninguém no reino de Deus. Todos são iguais. No entanto, serve muito mais para o reino, entenda isso. Serve muito mais para o reino quem for capaz de falar 2, 3 palavras de maneira compreensível, legível, do que aqueles que falam 10.000 palavras sem que ninguém entenda nada. Está entendendo? Essa é a dinâmica da vida de um pregador, da vida de um servo de Deus. Viver, fazer tudo para a edificação dos outros e não para encher o ego próprio, né? Porque, se eu subo um púlpito e começo a falar em língua em algum lugar, o povo vão a delírio, na emoção, não entende nada que estão falando, mas estão lá gritando. Entendeu? Agora pergunta o que o irmão falou, não sei, mas foi o Espírito Santo, só porque eu ouvi alguém dizendo que foi. Mas ninguém edifica. Mas se chegar alguém de fora, isso que o Paulo vai dizer depois. Mas segurei. O tempo é precioso. Vamos lá, versículo 6. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em língua, que benefício vos trarei? Presta atenção nisso aqui, que Paulo está dizendo. Se eu for até vós falando em língua, que benefício vos trarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. Está vendo? As características da mensagem do Senhor. Revelação, antes ele falou de consolo e edificação, né? E dentro disso tudo está o ensino, está o conhecimento e etc. Percebe, queridos, como é claro aqui a mensagem? Precisa ser um gênio para entender isso aqui? Não. É só pedir ao Senhor que abra a sua mente e faça entender. E não queira inventar o que a Bíblia não está dizendo. Simplesmente isso. Versículo 7. O mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emite sons, como a flauta e a harpa. Se não formarem sons distintos, como se saberá o que se toca na flauta e na harpa? Se você não conseguir executar um som harmônico de acordo com o que aquela nota ou a música pede, como a pessoa que está ouvindo vai saber o que está tocando? Entende? Boa comparação aqui feita pelo apóstolo. E ele segue. Porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Ele fazendo uso aí dos recursos da época. Porque quando o povo estava para guerrear, tinha um trombeteiro de preparo. Quando era para sair a guerra, ele tocava a trombeta com aquele toque que todos sabiam que era para sair a guerra.
Quando ele precisava tocar para uma reunião, todos sabiam, porque o toque identificava, era o código, entende? Então, o apóstolo Paulo disse, se a pessoa que estava responsável por tocar a trombeta na hora de sair para o combate, se ele tocasse diferente, quem ia entender? Quem iria para o combate? Não ia se confundir todo mundo? Aí veio o inimigo e ataca todo mundo de surpresa, pega todo mundo desprevenido. Entende, querido, a importância de sabermos o que estamos fazendo e executarmos da maneira certa, conforme tem que ser, para o fim esperado, para qual tal coisa foi determinada? Temos que pedir a Deus que nos dê bom senso, equilíbrio e sabedoria para sermos usados de acordo com a vontade dele. Guarde isso. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estáis como quem falando ao vento. Falar em mistério, falar estranho para um povo que não está entendendo é como se estivesse simplesmente fazendo barulho no vento. Serviu para quê? Só se for para você. Ótimo. Mas tu está ali, a ti foi dada a oportunidade de falar em público para o povo ouvir, não para engrandecer, alimentar o seu ego, para dizer que você é o cara, é a pessoa, tem poder. Não, sai de cena, cara. Sai de cena, deixa o Espírito Santo de Deus falar, porque quando o Espírito Santo de Deus fala, as pessoas entendem. Lembra lá de Pentecoste? Aquela multidão de gente de tudo quanto é lugar, e aqueles homens falam numa língua misteriosa e eles escutam nas suas línguas maternas. Olha, isto sim é manifestação do Espírito Santo. Não precisou de que ninguém interpretasse. Eles mesmos ouviram em suas línguas. Porque Deus queria aquilo. Deus queria que fosse assim. E eles entendessem que o que estava acontecendo ali era obra de Deus e não de homem. Mas ficar forçando a barra, querer falar em língua e todos tanto, aquela língua enrolada que ninguém entende nada, e o povo entra e fica, poxa, o que está acontecendo aqui? E sai dali falando, não causa edificação, causa confusão, pelo amor de Deus. Falta sabedoria. Falta sabedoria, deixando-se levar por um sentimento de emoção, muitas das vezes. A emoção, você tem que controlar ela e não deixar ela tomar conta de você, porque se ela tomar conta de você, você sai da razão e faz coisas que não deveria fazer. Guarde isso. E ele dá aqui um exemplo no versículo 10. Por exemplo, há muitos tipos de línguas no mundo, e nenhuma delas sem sentido. Perceba que ele está falando de línguas naturais, de países diferentes, pessoas diferentes. Não é nem línguas lá do alto do céu, línguas misteriosas, como muitos falam. Né? Se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro. Aí é estranho mesmo, para quem fala. E quem fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Guarde isso no seu coração. Para que você quer um dom de língua? Para que você quer um dom de profecia? Para que você quer um dom de cura? Para que você quer um dom de fé, um dom de falar, um dom de sabedoria? Para quê? Para a edificação da igreja, para a glória de Deus? Se for para isso, Deus vai te dar. Agora, se não for, fique tranquilo que Ele não vai te dar, não. Se você inventar, você vai ter que prestar conta com Deus. Porque dá para, olha, sinceramente, dá para copiar o que muitos fazem por aí, dizendo que está falando, deixa quieto. Né? Deixa quieto. Versículo 13. Pois aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Olha o que eu tinha falado antes. Eu quero o dom de língua porque eu acho bonito, tem poder, então peça a Deus que te dê o dom de interpretar também. Porém, se não for possível, então é melhor você ficar quieto, para não criar confusão. Entendeu? O apóstolo Paulo dá aqui a dica. Peça a Deus que lhe dê o dom de interpretar. 14. Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Olha aí, olha como é complicado. Né? Você ora em língua estranha,
tudo bem, seu espírito está orando, mas nem a sua própria mente, se você não tem o dom da interpretação, nem você entendeu o que você está dizendo, quanto mais os outros. Você está entendendo, querido? É complicado. Versículo 16, ou melhor, 15. Que fazer, então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente, isto é, com a razão, com a consciência de que sabe o que está fazendo, certo? 16. De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá amém diante da tua ação de graça quem não é instruído, visto que não sabes o que diz. Você canta, você ora, você louva, tudo em língua estranha. Quem vai concordar com você? Ninguém sabe o que está acontecendo. E às vezes nem você mesmo. Faz sentido? Não para a igreja de Cristo. 17. Pois é claro que agradece de modo adequado, isto é, está correto no sentido de agradecer a Deus, não importa a língua que for. Mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Paulo era um poliglota, né? Paulo falava em outras línguas, Paulo era muito inteligente. No entanto, olha o que ele diz. Todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras que se pode compreender, a fim de também instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Isto é, eu prefiro falar 5 palavras no meu português mal falado, mas que todos entendam, do que falar 1.000, 10.000 em uma língua estranha que ninguém vai entender. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Não sei se você consegue entender, mas está bem lícito, está bem nítido, né? Está bem nítido aqui a mensagem. 20. Irmãos, não sejais como criança no entendimento, contudo, no mal, sede como criancinhas, isto é, pare de ser criança no conhecer de fazer as coisas certas. Procure ser criança na arte de fazer o mal. Na hora de fazer as coisas ruins, coisas perversas, coisas... Seja como uma criança que não tem malícia, portanto não tem nem o que fazer de mal, né? Quando faz alguma coisa, faz por um ímpeto de natureza pecaminosa que já é. Mas passou daquilo ali, já não tem mais raiva, não tem nada. Entendeu? Agora, amadureça em termos de conhecimento diante de Deus para fazer as coisas que são corretas aos olhos do Senhor. Porque quando elas são corretas aos olhos do Senhor, ela edifica as demais pessoas que estão ao seu redor, querido. Nós não fomos chamados para levantar a nossa bola, não. Nós não fomos chamados para nos tornar estrela de palco, não. Nós fomos chamados para servir as pessoas, para edificar as pessoas, para abençoar as pessoas, para levar as pessoas a conhecer Jesus. Ele sim é a estrela da manhã. Ele sim é o que todos precisam ver, ouvir, conhecer e seguir, não a gente. Eu gosto do pastor fulano de tal, porque ele é inteligente, porque é muito bom mesmo, dá gosto de ouvir uma pessoa que tem conhecimento, que sabe pregar bem, mas ele é só um instrumento. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Quero te dizer que uma criança tem mais importância diante de Deus do que o maior pregador e mais eloquente que você possa conhecer na face da terra. Jesus disse que das crianças, sai o perfeito louvor, porque são sinceras, são puras ainda que sejam pecadoras. E nós não, somos cheios de maldade, cheios de sentimentos sujos. Às vezes fazemos as coisas com pretexto de querer mostrar, de querer aparecer, querer atingir outras pessoas. Às vezes usamos a palavra de Deus para ferir as pessoas. Isto é horrível. Nós precisamos pedir a Deus todos os dias que tenha misericórdia de nós e que nos molde de tal forma que nós sejamos apenas o instrumento que Ele quer que sejamos. Possamos simplesmente ressoar o som que Ele quer ouvir. Nada mais. Não vamos inventar. Porque quando a gente inventa, a gente faz besteira, a gente complica. A gente deixa de transmitir algo simples, mas seguro, autêntico. Quando queremos enfeitar o pavão demais, a gente estraga, porque coloca as ações humanas, os recursos humanos. E aí não consegue chegar
o ponto que Deus gostaria que nós chegássemos. Pensa nisso, querido. Deus te chamou para servir e não para ser estrela, tá? Põe isso na sua cabeça. Olha o que o versículo 21 diz. Está escrito na lei: farei este povo ouvir por intermédio de homens, de outras línguas, por meio de lábios de estrangeiro, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Isso é uma referência a Isaías 28, 11 e 12, que Deus estava falando, zangado com o povo que conheciam a ele, mas estavam fazendo vista grossa com relação à palavra de Deus, o que tinha que fazer, certo? O povo endurecido. Então Deus iria falar com esse povo através de pessoas estranhas, com línguas estranhas, com outras línguas, e ainda assim eles não iam crer. De fato, né? O Evangelho tem sido anunciado hoje por pessoas consideradas gentil pelos judeus, para um povo judeu que é o povo da promessa. E por aí vai. E aquele povo, quando se juntaram lá em Pentecostes, tinha muito que era judeu, que estava em outros lugares, mas já com idiomas diferentes, e ouviram Pedro e os outros apóstolos falar em uma língua que não era hebraica, mas eles entenderam na sua língua natural, porque foi, repito, mistério, milagre de Deus. Versículo 22. Desse modo, as línguas são um sinal não para o crente, mas para os incrédulos. Presta atenção nisso aqui, querido. Que sinal é esse para os incrédulos? Porque uma pessoa que não conhece o Evangelho, que não tem Jesus, ao ouvir alguém de uma outra nação falando na língua que ela não entende, mas que ela consegue absorver a mensagem, entende na sua linguagem, no seu idioma, ela vai dizer, cara, isso aqui é coisa de Deus. Deus falou através desse homem. Você está entendendo? Foi o que houve no Pentecoste, meu amado. O povo ficaram abismado. Nós ouvimos falar na nossa língua natural, esses homens são judeus. Está entendendo agora? Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Guarda isso. Tá certo? Então o objetivo de Deus usar o dom de língua em alguém é para mostrar para o incrédulo que ele é capaz de usar o homem para fazer a vontade dele e que o evangelho chegou até ele. Mas para os que são crentes, o sinal para os crentes é a profecia e não a língua, não o dom de língua. Profecia dentro daqueles requisitos que falamos lá atrás. E por último, se pois toda a igreja se reunir num lugar, todos falarem em língua, e entrarem pessoas não instruídos, isto é, que não entendem o que está falando, incrédulo, por acaso não dirão que estás loucos? Ora, entra uma pessoa numa igreja, vê todo mundo falando línguas estranhas, todo aquele burburinho, toda aquela coisa, esse pessoal é doido, vou sair fora daqui. Não está entendendo nada? Olha a diferença. Mas se todos profetizarem, isto é, transmitir a mensagem de maneira legível, e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida do seu pecado e julgada, e os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorarão a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. Gente, eu encerro aqui. Não há mais necessidade de falar mais desse texto. Porque quando você fala por Deus, as pessoas vão ouvir e vão entender. E não importa quem seja, ele vai dizer, Deus está aqui, está com essa pessoa porque eu sei o que ele está falando. Me tocou, eu entendi, eu ouvi e entendi. Deu para entender agora a diferença, querido, entre o transmitir a mensagem de Deus e fazer barulho. Não seja apenas um barulhento. Seja um porta-voz do Senhor, porque Deus te chamou. Deus nos chamou para isso. Não é o dom, é o propósito de Deus para o qual o dom que você quer vai ser utilizado. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Nos encontraremos no próximo, em nome de Jesus.